Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da Claronet, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje nós vamos analisar o caso da influencer Mariana Ferrer, que noticiou ser vítima de estupro em dezembro de 2018, tendo como autor o empresário André Aranha, fato ocorrido em clube de praia em Santa Catarina. O caso teve repercussão nacional em razão da divulgação do vídeo da audiência de instrução e julgamento, em que Mariana Ferrer é ofendida e constrangida pelo advogado do réu. E principalmente também pela matéria jornalística do site Intercept, que anunciou que o magistrado sentenciou pela absolvição do réu ao considerar a conduta delituosa como estupro culposo. Para fazer essa análise desse fato, que ganhou repercussão nacional, os nossos convidados são o doutor Michael Maurício, ele é representante da Associação dos Advogados Criminalistas de Alagoas, a doutora Natália Vanderlei, do Centro de Defesa dos Direitos das Mulheres, e a doutora Mariana Cândido, assessora jurídica e pesquisadora das questões de gênero, raça e de segurança pública. Vai ser um debate muito interessante. E você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da Claronet, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo da TV Mar. Hoje temos as presenças honrosas do Dr. Michael Maurício, advogado, representando a Crimal, a Associação dos Advogados Criminalistas de Alagoas, a doutora Natália Vanderlei, representando o Conselho de Direitos e Defesa da Mulher, e a pesquisadora Mariana Cândida. É isso, doutora? É isso mesmo. Perfeito. E com elas e ele, vamos debater o caso que deu repercussão nacional, o caso do estupro da influencer e promotora de eventos Mariana Ferrer. Bom dia a todos. Bom dia. A todas e a você. Perfeito. Então, vamos começar com a doutora Natália Vanderlei. Doutora Natália, como a senhora analisaria, a senhora que é professora, mestranda ou mestra? Mestranda, futura doutoranda. Como a senhora analisaria de forma resumida esse complexo caso da Mariana Ferrer? Então, como o senhor bem falou, é um caso complexo, o que a gente chama de caso difícil dentro do direito, o que demanda um conhecimento jurídico muito grande. O processo tem cerca de 3.000 páginas, foram inúmeras audiências, nós só temos acesso a cerca de 140 páginas, entre sentença e alegações finais, e 3 horas de audiência do último dia, né? Então, o primeiro apontamento que eu gostaria de fazer é cuidado na análise dos fatos e cuidado com o que foi divulgado, por qualquer que seja a pessoa. E mais cuidado ainda na emissão de um juízo de valor a partir apenas de trechos divulgados, né? Mas, como pesquisadora, como mulher, como atuante em uma ONG que acolhe mulheres vítimas de violência diariamente, eu posso comentar um pouco sobre o caso e a sentença. E na minha visão de pesquisadora e mulher, né? Esse é o meu lugar de fala aqui, é um problema estrutural. Nós vivemos numa sociedade machista, patriarcal e que tem a cultura do estupro como regra, o que significa que a culpa sempre vai recair sobre a mulher. Ela sempre vai ser julgada
por sua roupa, pela forma de andar, pela forma de agir, por fotos das próprias redes sociais, quando isso nada tem a ver com o caso, o que é extremamente complicado e difícil quando não é ela que está sendo julgada, né? Nós temos um réu que tem DNA encontrado na calcinha dela, tem o sêmen dele, tem imagens que mostram que ele subiu e desceu com ela do lugar e que ainda assim nós vivemos num sistema que nunca serão provas suficientes. Eu não estou apontando um erro técnico, né, exclusivamente. O que eu estou apontando é que num sistema que a gente vive, que muitas pessoas pensam assim, isso é normal, o que deveria ser chocante, né? Mariana representa um número de mulheres gigantesco. Como pesquisadora, também tenho acesso a alguns dados que mostram que dos 100% de casos que poderiam ocorrer, menos de 10% são denunciados, entendeu? Então, assim, desencoraja, é um processo difícil e quando você está ali, e aí disso a gente pode comentar. Vamos comentar bastante. Esses trechos das suas falas, na visão da pesquisadora, na visão do advogado criminalista, muito importante que a senhora coloque isso tudo aí. Então, principalmente a falta de estrutura que a senhora pontuou. Quando a gente vê audiência, isso é assim, estarrecedor, mesmo que algumas pessoas apontem que houve cortes e que o Intercept usou isso como uma jogada de mídia, é imprudente dizer ou apontar que houve apenas recortes. Não, o advogado não deixou de falar nada do que tem no vídeo divulgado pelo Intercept. Tudo isso está na audiência. Isso foi humilhante, degradante, antiético e mais uma série de adjetivos que eu poderia passar a tarde aqui. Mas vai passar parte da manhã falando sobre isso. Né? Então, é isso por enquanto. Doutora Mariana. Oi. Continuando essa análise. A Natália conseguiu introduzir muito bem esse problema que nós estamos passando, né? Essa semana foi muito dura para muitas mulheres, quiçá todas, né? Que passam por essas questões, né? Por esse problema de violência de gênero que assola, que vitima tantas e tantas mulheres no Brasil. Eu sempre gosto de falar nas minhas intervenções sobre análise, né, de violência de gênero, sobre violência na sociedade, é que nós devemos partir de tudo, sobre o ponto de vista da totalidade. Não dá para analisar nada na sociedade sobre um ponto de vista isolado, né? Uma leitura daquilo apenas. Né? Não, vamos analisar somente o caso da Mariana Ferrer, somente a técnica que foi usada naquele processo ou apenas uma visão processual daquele processo. Então, eu não consigo conceber isso de um ponto de vista de que a violência de gênero ela é um problema que assola todas as mulheres no Brasil. É um problema estrutural e que não apenas pertence à sociedade e que não inclui as instituições também, né? Então, nós estávamos conversando ali e é uma questão que eu gosto muito de dizer, é que como resolver, né, essa questão da violência de gênero, como conceber isso, como que o sistema de justiça criminal ele pode ser um instrumento para garantir, né, esses direitos, para garantir com que as mulheres elas se sintam seguras, tanto nos espaços privados como nos espaços públicos. A resposta ela não vem fácil, a resposta não é fácil. Porque se existe um juiz, ou um promotor, ou um delegado que pensa de uma forma totalmente machista, totalmente patriarcal, totalmente violenta hoje, não é por meio de uma reforma legislativa que amanhã ele vai mudar totalmente a sua concepção de ver o mundo, né? Não é por meio do esforço legislativo que a realidade de violência, né, direcionada às mulheres vai mudar. Então, a análise puramente técnica, puramente processual desse caso, no meu ponto de vista, é muito simplista, né, muito reducionista do real problema que assola tantas mulheres, né? Nossa sociedade ela é calcada, ela é estruturada por situações de violência. Nós fomos criados e estruturados por violência, né? Desde a colonização, mulheres foram estupradas,
né? Então, assim, o estupro, ele faz parte do cotidiano da nossa sociedade, faz parte do cotidiano de muitas mulheres. E é muito interessante analisar também que Mariana, ela representa, do ponto de vista social, uma mulher branca, né? Do ponto de vista racial, ela está localizada num lugar de privilégio, do ponto de vista de que muitas e muitas mulheres negras, elas são também colocadas numa situação de subalternidade, né? Então, assim, se esse caso chegou a essa amplitude, né, e está acontecendo, e aconteceu o que aconteceu, imagine com tantas anônimas, né? Então, é impressionante como o caso de Mariana reflete para a gente que isso é corriqueiro. É corriqueiro no sistema de justiça criminal. É corriqueiro que uma mulher ela seja humilhada dentro das delegacias. É corriqueiro que uma mulher ela seja humilhada e seja culpabilizada, seja revitimada dentro de um ambiente em que está acontecendo uma audiência, em que naquele momento ela não é a ré. E é isso que a gente tem que discutir. Justamente. A estrutura do Estado para esse justamente. acolhimento. Vamos desenvolver esse... Vamos ouvir o homem, o doutor... Bora lá, Flávio. Bom dia. Doutor Maicon Maurício. Vamos ver a sua parte, mais técnica, né? O meu papel seria só complementar o que as meninas aqui disseram, certo? É um caso muito complexo que envolve muitos vieses e não pode ser realmente analisado do ponto de vista estritamente técnico, certo? O grande problema desse caso, como a gente conversou, foi a reportagem do The Intercept, que tratou de um estupro culposo, certo? E usou da supressão do vídeo da audiência para gerar um clamor social, certo? Vamos lá. Eu estava conversando com as meninas e com você, Flávio, aqui nos bastidores, e realmente a gente tem que dar uma visibilidade maior para esses casos. A palavra da vítima assume no processo penal, no caso de crimes de estupro de vulnerável, um patamar maior, certo? No caso em questão, no caso da Mariana Ferrer, a palavra dela encontrava consonância em outras provas de processo, mas também há de se destacar que existiam provas favoráveis à absolvição do acusado. Então, a partir do momento que tem esse cotejo de provas, essa dúvida na cabeça do juiz, nos é ensinado no direito processual penal, e isso aqui a gente vai debater mais para frente, que a dúvida beneficia o réu, certo? Mas o que foi o clamor social nesse procedimento? Foi a audiência, o modo como se comportou o advogado e os membros do judiciário na audiência de instrução e julgamento. A conduta do colega advogado foi, a meu ver, um pouco antiética. Ele não foi infeliz nas colocações. Ele deixou de atacar as provas do processo para atacar a imagem da vítima. Isso não pode ser feito, sob pena de se gerar uma comoção social, e ainda bem que esse caso foi explorado desse jeito. Eu tenho algumas ressalvas quanto à forma como o The Intercept fez isso, certo? Eu acredito que daria para dar visibilidade, já porque era um caso público desde 2018, de outra forma, sem inventar essa expressão. A expressão estupro culposo, como é que foi feita? Na sentença, a única menção à palavra estupro culposo se dá na medida de uma citação que o juiz faz de um doutrinador brasileiro que diz que não há estupro culposo no Brasil, certo? Ele diz exatamente que não há. Isso, ele diz que não há. Então, a partir do momento que a gente faz uma interpretação, que nós fazemos uma interpretação extensiva da fundamentação do juiz, corremos o risco de, porventura, macular o processo penal como um todo, certo? A forma como foi dito na sentença, analisando todas as provas favoráveis e contra o réu, sopesou na absolvição por ausência de provas, certo? É bom que se diga. E no processo penal, a dúvida beneficia o réu. Só que a análise, como a Mariana muito bem falou, não pode ser feita de maneira isolada. Nos crimes de estupro, é necessário que se leve em consideração também a cultura do estupro, também a vitimização secundária da vítima. E foi o que aconteceu no caso, certo? O papel da Mariana na audiência foi exclusivamente de se defender quando ela estava no polo da acusação. Então, a partir do momento que ela chora, se descontrola na audiência, aí o advogado fala, não vem com esse teu choro não, não vem com essa tua ladainha não. Isso faz com que ela, mesmo sendo uma suposta vítima, certo? Uma suposta vítima, vamos dizer assim, até porque não se restou configurado que ela foi vítima no processo, porque o rapaz foi absolvido, a partir desse momento é que nós passamos a retirar do acusado o papel da defesa e passamos à vítima. E é exatamente esse problema. Foi isso que gerou a
comoção social. A forma como a suposta vítima foi tratada no procedimento. O Intercept suprimiu realmente uma parte do vídeo da audiência, mas como eu tive acesso à íntegra da audiência e as meninas também, nós vimos que realmente o juiz e o defensor público se manifestaram. Só que, ao meu ver, eles poderiam ter se manifestado de forma mais enérgica, de forma a censurar o advogado ali na audiência de que o caminho que ele estava tomando não era o correto. Eu jamais agiria dessa forma, mas uma vez que o colega agiu, ele está sujeito à reprovação social e a determinadas condutas apuradas como antiéticas pela ordem. Para situar quem nos assiste, José, seria possível reproduzir o vídeo aí da audiência de custódia, de instrução e julgamento? De fato, as imagens chocam. A senhora viu tudo, né? Vocês viram. 3 horas. Ô Mariana, o defensor público juntou agora umas fotos, inclusive essa aqui, que a defesa tinha anexado, ele juntou outras, e você diz que as fotos foram manipuladas. Essa foto sua aqui, você está com o dedinho na boquinha aqui fazendo... Essa foto foi manipulada? Eu vou mostrar para o senhor. Não, sim ou não? Uma coisa... Não, pronto, tu só responde, Mariana, tá? Foi manipulada? Isso aqui foi. Não, Mariana. Pegou uma foto que eu estava de biquíni e tirou o biquíni, querendo me fazer, querendo que eu... Ô, doutor Cláudio, só vamos fazer o seguinte, onde é que está essa foto, que daí eu comecei por essa, aqui, ó. Está no processo aqui, né? Essa foto foi manipulada, o defensor público juntou agora, ela anexou, dizendo que foi manipulada. Você confirma que essa foto foi manipulada, Mariana? Os senhores querem me fazer colocar, os senhores querem simplesmente que eu seja que nem elas, as envolvidas. Excelente. Mas foto minha desse jeito não tem, pode ter certeza. Não é uma conversa de comadre, ela tem que responder a defesa. Essa eu não foto... sou obrigada a responder, eu falo não ou sim. Então, mas Mariana, tem que ser objetiva, tá? O sim ou não. Se tu acha que foi manipulada, fala que sim. Se tu acha que não, fala que não. As fotos que foram manipuladas, eu inclusive enviei para o promotor já e enviei para o Dr. Tauser para serem anexadas. Essa foto foi anexada pelo Dr. Tauser. Essas fotos foram anexadas. Então, essa foto aqui especificamente foi manipulada? Senhor, exatamente nesse vídeo, o senhor mudou o sentido real. Não, eu estou perguntando. Excelência, não vai dar, né? Doutor, só não dá para ver direito aí a foto. O senhor puder dizer a folha aqui? Eu tenho 7 fotografias aqui. É só ler. Essa foto foi manipulada? Essa foi manipulada? Leia, por favor, o que está escrito. As folhas 33, 32. Eu não vou ler nada, eu estou te fazendo uma pergunta. Eu não sou seu empregado, não vou ler. É isso que o senhor queria que eu fosse, né? É isso que o senhor queria que eu fosse. Olha só, Mariana, chega de bate-boca. Eu vou falar bem sincero aqui para ti, ó. Vou bem objetivamente, ó. Eu vou mostrar a página aqui do meu computador, tá? 3332. Eu te mostro aqui. E aí tu vai... Ó, essa é a página 3332 do processo. Se tu tiver o processo eletrônico aberto, tu tem acesso. Se tu não tiver, é essa que eu estou te mostrando. Tá? Tá escrito aqui fotógrafo aqui. Sim, eu coloquei essa porque ele anexou essa foto em específico, mas as outras que ele manipulou... Tá, mas a pergunta é dessa foto. Essa em específico eu não disse sobre manipulação, eu disse sobre perjúrio, que é mudar o real motivo da foto, dos fatos, e querer falar, deduzir alguma coisa, isso se chama cultura do não estão perguntando de outra foto, estão perguntando dessa. A pergunta é dessa foto. Sim, uma foto tem manipulação aqui ou... Eu não disse que tem manipulação nessa foto, não excelência. Tem. Então não nas tem. outras. Entendi, tá bom. Essa foto aqui foi manipulada, excelência? Essa foto aqui foi manipulada? Olha a folha, doutor, dessa aí. Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo assédio moral contra mim. O senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos. Mariana, você não vai dar, cara? Uma filha do teu nível. Graças a Deus.
E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Que você falou da minha filha, não. Gastão, continuar dessa forma. Tá ficando complicado aí. Ela nós vamos ter que suspender o ato se continuar assim, porque daí não tem condições. Ela quer proteger, é claro. Ela não quer esclarecer nada. Ela não quer que se termine. Ela quer curtir no Instagram, porque é a fonte de ganha-pão dela. Ela vive disso. Dessa farsa que ela montou. Doutor Gastão, vamos às perguntas objetivamente para a gente tentar chegar a um mínimo. Eu vou botar a linha, já que ela não quer responder. Então vamos lá. Você teria sido drogado? Doutora Natália, eu sei que a senhora é uma revitimização, né? De fato é chocante. Mas vamos continuar a sua análise sobre... Isso é um momento da audiência, de instrução em julgamento, em ambiente judicial. Já passado quase 2 anos, né, do fato, e a mulher continua nessa sequência de violência. Porque não é só aí. Ela foi fazer um BO na delegacia, atendida por um homem. O exame pericial de condição carnal foi feito por um homem, né? E toda essa sequência. Por favor. Então, a gente tem que até respirar, né? Depois de assistir novamente a essas cenas. Mas o que eu quero que as pessoas percebam é que essas fotos em nada provam ou minimizam o que aconteceu com ela e não servem ao processo. Eu não entendo por que o magistrado permitir um debate tão prolongado em algo que não tem nada a ver com os fatos. Manipulação ou não da foto não justifica o que aconteceu com ela e não justifica trazer para a vítima uma tentativa de descredibilizá-la para dizer que aquilo aconteceu ou não. E nada tem a ver com os fatos. Vocês viram, foi muito tempo que ele passou e ele intervém apenas quando o advogado se exalta, né? O próprio juiz mostra para Mariana as fotos, perguntando para ela se houve manipulação ou não. O que é que isso tem a ver com os fatos? Na minha visão, nada tem a ver. Nada tem a ver com os fatos. E outro ponto importante é... Eu assisti... Isso aí é uma parte de uma audiência de 3 horas, né? Que ainda é uma parte de todas as audiências que tiveram, porque foi muito tempo e não terminou-se em um dia. E o que se percebe é que tudo volta para Mariana. E analisando, eu também assisti o depoimento do réu, tá? E ele teve pleno poder de fala e ninguém o interrompeu enquanto ele falava. Da Mariana, exigem respostas de sim ou não e que ela responda objetivamente quando ela está na condição de vítima. E disso eu posso falar também porque está no YouTube e já, enfim, apesar do processo ser sigiloso, que aí é outra questão técnica, né? Está no YouTube, então nós podemos comentar, né? Apesar, enfim, dessa coisa dessa contradição. Mas quando a gente vai analisar a conduta que todos na sala tiveram para com o réu e a conduta que eles tiveram para com Mariana, só faltava botar em letreiro e neon silenciamento da mulher aqui. Foi isso que aconteceu. E que é uma coisa que, enquanto pesquisadora, eu acabei de escrever, saiu até, enfim, com a minha orientadora numa revista, falando justamente como os mitos e o silenciamento, desde a Idade Média das caças bruxas, contribuíram para que essa seja a nossa formação social no hoje. É impressionante. Gente, tinham, naquela época, focinheiras com de metal para palpar a língua e colocar no rosto da mulher e pendurar na parede da casa para ela ficar silente. A sociedade evoluiu, não existe esse artefato. Mas o que acabou de acontecer com a Mariana e que a gente assistiu é uma forma de silenciamento também. Quando permitem ao réu que ele fale amplamente e a ela tem que responder sim ou não. Verdade. Doutora Mariana. São imagens chocantes que me fazem refletir
como que se dá um processo penal democrático, né? Temos aqui 2 advogados, uma advogada, um advogado, e nós sabemos o quanto que é difícil no nosso país lutar para que haja uma ampla defesa, né? Para que os direitos sejam que esses direitos sejam garantidos dentro do processo penal. Em nenhum momento nós estamos falando aqui, né, nesse espaço, que não é necessário que haja uma defesa, que o advogado ele seja aguerrido no momento da defesa, não é? Porque todos merecem defesa no processo, o réu merece a defesa no processo. Mas aquela forma com que o advogado ele se portou na audiência, isso fere completamente qualquer princípio constitucional em defesa dos direitos humanos, da vítima principalmente, né? No processo penal democrático que é estruturado dentro do sistema acusatório, o juiz naquele momento ele é o presidente que organiza, né, todos os fatos, eles são direcionados, todas as provas, eles devem ser direcionadas para o juiz. E é o juiz ali que vai analisar. Então, no momento de produção de provas, acontece isso, no mínimo para que os operadores do direito e toda a sociedade, não só os operadores do direito, olhem esse momento com suspeita, não é? Por que está acontecendo isso? Em diversos momentos da audiência, o advogado ele falou coisas que são consideradas absurdas para que um processo penal democrático seja real, né? Ele trouxe para aquele momento fatos que são irrelevantes ao processo. Ele falou em fotos que ela estava em posições ginecológicas. Né? Então, assim, a audiência, ela é um momento dentro do processo que deve ser respeitado. Né? Ela é um ato processual em que o juiz, naquele momento, ele deveria, né, como o companheiro aqui falou, que na audiência completa, né, nas 3 horas e pouco de audiência, ele se mostrou, né, ele interrompeu o advogado de defesa do réu, porém, ele poderia ter sido muito mais enfático. Não é? Porque naquele momento ele assume o papel de presidente da produção das provas, né? De respeito às provas. Isso não reflete de maneira nenhuma como que um processo penal ele deve ser. Né? E aí, mais uma vez, eu toco nessa tecla de como que nosso sistema de justiça criminal ele é estruturado. Né? Como que em diferentes tipos de situações o processo penal ele é instrumento de manutenção de privilégios. Isso é muito importante ser dito, isso é muito importante ser reconhecido. Né? Por meio de pesquisas produzidas pela universidade pública principalmente, em que o objeto das análises é o Ministério Público, é o processo penal, é o sistema de justiça criminal, a gente demonstra até pelos os próprios níveis de aprisionamento, né, o Ministério Público ele assume uma posição que é sempre para condenação. Nós temos mais de 1.000 tipos penais, mas a gente aprisiona por grande surpresa 5, 6, em grande maioria. Nós aprisionamos o tipo penal, o tráfico de drogas, né? Sim. Tráfico de drogas. O nosso sistema carcerário brasileiro, ele está em convulsão. As pessoas literalmente estão sem ar. Né? E aí nós temos, e eu não estou tirando da minha cabeça, isso é apresentado por fatos, pesquisas científicas feitas de maneira responsáveis, sabe? Em que na maioria dos casos, em grande parte dos casos, o Ministério Público ele assume sempre uma posição de condenação para determinados tipos penais, mas já para outros tipos penais, e eu não estou aqui falando, eu não estou defendendo um punitivismo de uns tipos penais e menos punitivismo de outros. É só mesmo para a gente perceber como é que o sistema de justiça criminal, ele trabalha e ele atua, né, para esses diferentes tipos de casos. Então, assim, vamos analisar de um ponto de vista social, um ponto de vista racial, né? Se o réu ele não tivesse poder aquisitivo, se o réu ele fosse negro, né? Então são marcadores que realmente colocam as pessoas numa situação de subalternidade, né? Numa situação em que não estão ali num poder de decidir nada. A Natália falou que no momento em que o réu foi inquirido, né? Naquele momento em que ele foi escutado. Ele, é o mínimo que se pode, era para ser escutado. Sim. Realmente, não é errado. O que é errado é que no momento em que a vítima foi... É a diferença de tratamento. Então, percebam, eu não estou querendo que tem que ser condenado, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não. O problema todo é como que se manifesta de diferentes formas essa estrutura. Né?
é muito latente como é que se manifesta a proteção, né, do Estado para com os crimes que atentam, né, à dignidade sexual. As mulheres no Brasil, principalmente dentro do sistema de justiça criminal, elas sempre são colocadas à margem. Né? Elas sempre são colocadas à margem, não são escutadas, os seus depoimentos sempre são colocados em dúvida. Né? Então, me é estranho que o Ministério Público, nesse caso em específico, em que há grandes contradições do ponto de vista de provas, né? Um momento o réu disse que ele não gostava de ficar com meninas bêbadas, mas em outro momento do processo o réu ele diz que ele negou a relação sexual. Ele negou a ação sexual, mas em outro momento a perícia mostra que teve rompimento do ímen. Né? Em outro momento ele diz, não, nem sei. No momento quando ela foi denunciar, ela não apontou ele. Quem apontou ele foram as investigações. Né? No processo, ele foi apontado como possível autor do fato, mas só que em todo o processo ele foi totalmente, digamos assim, não encaixou, né? Não encaixou as versões. Então, em todo o processo houve diversas contradições. E nessa audiência em específico a gente percebe que realmente o processo penal ele está como realmente um instrumento de manutenção desse privilégio, que é o que ele representa. Né? Um rapaz rico, branco, né? Então assim, nada do que aconteceu em ele ser ouvido, em ter defesa, nós não estamos questionando isso. O que estamos questionando justamente é essa diferença de tratamento como se fosse normal. Perfeito. Vamos fazer um relato, fazer um roteiro aí. Existiu um inquérito policial, sim, conduzido logicamente por um delegado. Sim. O delegado indiciou, sim, pediu prisão. Isso, aí houve denúncia. Sim. E lá na frente modificou. O senhor poderia relatar toda essa trajetória, doutor? Isso. O inquérito policial é a fase pré-processual, certo, Flávio? É nele que a Polícia Civil vai fazer as investigações, vai colher o depoimento de testemunhas, vai mandar colher o material genético, vai ouvir a vítima previamente. Isso tudo para fazer o quê? Para investigar os fatos, apurar os fatos conforme eles aconteceram ou não, na forma que foi narrado pela vítima no caso no início do boletim de ocorrência, certo? A partir do inquérito policial, ele concluído, certo? O delegado de polícia indiciando, ele remete os autos para o Ministério Público fazer um juízo de valor, para saber se tem os indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a ensejar uma denúncia. Deixa eu aproveitar aí. Então, o delegado fez um inquérito policial, com mais de 3.000 páginas. O que foi provado nesse inquérito? O rompimento do ímen aconteceu, certo? Tem o material genético do acusado na calcinha da vítima. A calcinha da vítima apresentava sangue também, o que comprovava o rompimento do ímen. Foi comparado com um copo que ele tomou água durante a audiência? Isso, durante a audiência foi feito essa... Comprovado. Isso, foi comprovado. Que aquele sêmen é dele, isso. Houve um rompimento. O que causa estranhamento nesse caso, Flávio, é o exame toxicológico, certo? Ela afirma que foi drogada, pode ter sido supostamente drogada, só que o exame toxicológico não aponta nada, certo? Não aponta nenhum exame de droga. Então, é necessário que se faça realmente um apanhado dessas provas, até porque... A investigação, doutor... pode... A investigação é interessante. A investigação provou no cartão dela que ela comprou uma dose de gin, sim, né, que não vai provocar embriaguez. Sim. E ela estranha que no exame toxicológico do dia seguinte não tenha aparecido essa constatação. E também não há nenhum relato, né, nenhuma evidência de outra droga. Isso. E alguém questiona esse exame toxicológico. Perdão, posso comentar? Pode, à vontade. A Mariana tem uma versão para isso, né? Ela diz que o sangue ficou por mais de 4 meses no laboratório antes que se realizasse o teste. E é o que ela aponta, né? Mas assim, eu acho que tem uma observação anterior que eu queria fazer. Era uma delegada. Foi uma mulher que atendeu e que denunciou e que apontou que era estupro de vulnerável. Posteriormente... Eu vi a entrevista dela. Isso. Posteriormente, foi um promotor de justiça, né? Esse promotor foi quem ofereceu a denúncia e depois houve modificação. Não em razão do processo, mas porque ele foi transferido e mudou de comarca. Mas aí a gente já pode ver
princípio de juiz natural, etc., né? Que deveria ser, mas que não foi. E que aí se aplica ao Ministério Público também para que as pessoas entendam. E depois, esse outro promotor já entra no processo com o bonde andando, com a mídia em cima. Já em alegações finais, né? Isso, ele entrou um pouco antes da audiência, certo? Ele já fazia parte do processo no momento da audiência. Então, o que a doutora Natália está comentando é essa instabilidade dentro do sistema institucional. Essa mudança de atores. Exatamente. E, inclusive, mudou a defensora também. Era uma defensora que estava acompanhando ela. Só que, em virtude da Mariana estar em choque com a defensora, no caso de pensamentos, a defensora saiu do caso e a Corregedoria da Defensoria Pública indicou o defensor que participou do ato. Que, na verdade, não foi nem um choque de pensamento, só para ficar claro, né? O que a Mariana alega é que ela mandava e-mails, tentava entrar em contatos e não era respondida. Isso. Não que isso seja culpa da defensora. Nós temos um sistema superlotado e é humanamente impossível dar conta de todos os casos, não é isso? Então, que isso fique claro também. Mas que essa mudança de atores e o defensor ser designado para aquela audiência específica, em nada contribui para uma mulher vítima dentro de um processo penal. Então, nós percebemos, como a Mariana bem falou no início, não dá para analisar isoladamente, nem apenas tecnicamente no sentido de olhar só para a sentença, até porque é importante que se diga, já trabalhei em assessoria também, e como o próprio juiz anuncia na sentença, os trechos colacionados são aqueles que o juiz considerou e julgou pertinente para que ele formasse o seu juízo de valor, que no caso foi a absolvição. Então, quando nós analisamos só a sentença e que o juízo de valor é a absolvição, nós só vamos ver o que ele entendeu, né, o que o convenceu de que era a absolvição. Então, não dá para formar um juízo de valor com base na sentença. E outra coisa que eu queria comentar quanto essa questão do exame toxicológico, né, que é onde batem muito. Que é a questão do estado de vulnerabilidade dela. Isso da vítima, é que muitas pessoas estão apontando que não tem como uma mulher sair plena e em cima de um salto alto, inclusive o próprio advogado, depois de ter sido estuprada. Primeiro ponto, nem a tese do MP, nem a tese da defesa que foi um estupro com resistência, que a desfigurasse. Não, o que está em jogo é se ela tinha condição de entender o que estava acontecendo, né? E aí é o primeiro ponto a ser observado. Outro ponto que pode ser observado também é que existem drogas, e isso como pesquisadora, inclusive minha dissertação é sobre drogas e mulheres no sistema carcerário e de justiça, então a minha leitura já é mais de 3 anos sobre o assunto. Existem drogas que alteram a capacidade cognitiva e que não são capazes de alterar a capacidade motora, ou seja, que permitem que a vítima ande e que não tenha noção do que ela está fazendo. Tem efeito anestésico. E isso, ela não sente dor, tanto é que ela diz que só vem sentir dor 2 dias depois do que aconteceu. E que nisso, especialmente, não que nunca deva valer a palavra da vítima, deve e muito, principalmente num crime contra a dignidade sexual que só existem 2 pessoas dentro do lugar. Mas até isso é colocado em descrédito. É muito contestado tecnicamente. Ontem eu assisti uma live da professora Patrícia Vanzolini. Ela disse que no momento do conceito, da conclusão dela, ela iria perder vários seguidores, né, que ia ser cancelada, tal, mas tecnicamente ela concordou com a sentença do juiz pela absolvição. Aí voltando só um pouquinho à coisa técnica. O delegado, ele indiciou a delegada André Aranha, indiciou o André Aranha por estupro de vulnerável. Isso. A denúncia foi recebida como estupro de vulnerável. Isso. Lá na frente foi que mudou. Como ocorreu essa mudança? No caso, ele foi denunciado por estupro de vulnerável, certo? A partir do momento que foram surgindo novas provas, o que culminou na sentença foi o quê? Insuficiência de provas.
não se alterou o tipo penal para um estupro culposo, até porque não existe essa modalidade de crime. Certo? O que acontece? O estupro de vulnerável, o elemento subjetivo dele é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de manter relações sexuais, então constranger a vítima a praticar relações sexuais com ela sem o necessário discernimento, vítima, né? Isso, levando em consideração a incapacidade da vítima. Uma vez que, conforme apontado na sentença, eu estou tratando aqui de coisas apontadas na sentença, a partir do momento que ele não sabia, que ele tinha um conhecimento de que a vítima poderia consentir, de que a Mariana poderia consentir, ele retira o dolo do tipo e, consequentemente, não há o que se punir, a tipicidade da conduta, nesse caso. Mas isso culminou na insuficiência de provas, porque as provas juntadas pela defesa, no entender do magistrado, foram mais relevantes do que as provas juntadas pela acusação. É necessário entender, Flávio, que existiram provas para a condenação e existiram provas para a absolvição. A partir do momento que o juiz, baseado no livre convencimento motivado dele, que é crítica de alguns estudiosos e muitos estudiosos, esse livre convencimento motivado, que é isso? O juiz não precisa se ater às provas. Ele, levando em consideração as provas juntadas, ele pode, no livre convencimento dele, ou seja, na razão que ele tem para julgar o processo, absolver ou condenar. Ele não está adstrito, tem provas para condenar, tem prova para absolver. O que eu vou fazer? Eu vou condenar, porque as provas são mais robustas. Ele não tem essa obrigação. Ele é obrigado, sim, a levar em consideração as provas, mas não só isso. Então, entra todo um aparato que a gente estava tratando aqui no começo, a cultura do estupro, a vitimização secundária. Enquanto um homem que vai julgar um processo de uma vítima de estupro, com um machismo bem forte da sociedade, é muito difícil, às vezes, que a palavra da vítima seja considerada uma prova de maior relevância. Então, é isso que as meninas estão dizendo. A audiência, as imagens da audiência me chamam a atenção para uma coisa, a necessidade de especialização das pessoas que fazem parte do instrumento da justiça, certo? Uma especialização... Normatização, né? Isso. Procedimental. Isso. Essas ofensas, os constrangimentos, poderiam ser interrompidos por um juiz. Isso. O procedimento manual da audiência poderiam ser interrompidos pelo juiz e poderiam não ter sido praticados pelo advogado. Exatamente. Porque nós sabemos que o advogado no processo, ele prevê fatos, né? Exatamente. Ele prevê os atos. Estou aqui fazendo, eu enquanto advogado desse caso, eu estou aqui, né, tentando prever esses atos, todos esses atos processuais, o que pode chegar a uma condenação, o que pode chegar na absolvição. Toda aquela conduta do advogado, do réu, né, se ele sabia que há insuficiência de provas da acusação, que existia essa insuficiência de provas, ele não precisava ter praticado todos aqueles atos na audiência. Não precisava. Ali foi era totalmente insuficiente. Mas se ele sabia que a defesa da Mariana não tinha levado provas, para quê? Tem necessidade dele humilhar, mostrar fotos totalmente adversos ao caso, não é? Então, assim, isso demonstra mais uma vez que não se segue o rito, né? Se tem tanta a defesa da técnica, a defesa do processo penal. Não tem regramento. Justamente. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. É necessário, Flávio, que se preserve a figura da suposta vítima num processo de estupro. A partir do momento que nem o juiz, nem o defensor público, nem o promotor de justiça, que mesmo nas imagens completas que vimos aqui, ele ficou silente, o promotor de justiça ficou silente. Quem se manifestou foi o defensor público e o juiz, certo? Que eles preservem a figura da vítima na audiência. Como forma disso não devia acontecer. A figura do colega advogado, a atuação do advogado destaca o machismo que existe em praticamente toda a população, na medida em que no interrogatório do acusado, ninguém o interrompeu, como as meninas bem constataram aqui. Mas no interrogatório da vítima, você consegue ver que o advogado se impõe sobre a mulher. E isso é de se levar em consideração. A mulher ali, até destaquei com vocês nos bastidores, ela era a única mulher ali. Rodeada de homens, e já era um processo virtual. Imagine se tivesse sido audiência presencial. Em que pé ela ficaria, em que situação ela ficaria. Então é necessário realmente haver uma especialização dos atores judiciais para tratar de forma digna, certo? Levando em consideração a dignidade da pessoa humana da vítima em processo de estupro. Mesmo que ela venha a ser uma suposta vítima, que no caso a sentença venha a culminar na absolvição, como for o caso. É necessário que ela seja protegida.
Protegido no sentido de quê? De ter a sua imagem resguardada, de ter sua honra resguardada. A partir do momento que o advogado deixa de atacar as provas, é como eu falei no começo, deixa de atacar as provas para atacar a imagem da vítima, ele perde o rumo da audiência, ele perde o rumo da ética profissional e age do jeito que agiu. E foi essa estratégia, né? Foi essa estratégia adotada pelo advogado de tirar total legitimidade da vítima, da suposta vítima, né? naquele caso em específico. E, assim, toda a linguagem, todo o discurso do advogado foi para trazer uma imagem de que, assim, você estava bêbada, você está postando fotos, né, sensuais nas redes sociais, trazendo um determinado tipo de discurso como se ela merecesse receber aquele tipo de conduta, ou que se ela tivesse em outra situação se aproveitando da situação financeira do réu, né? Então, justamente, Doutora mais uma Mariana, vez... vamos trazer para Alagoas. Vamos. Vocês vivem diariamente isso. A mulher alagoana, ela recebe um acolhimento digno para uma situação dessa? Não, definitivamente não, do ponto de vista institucional principalmente. Exatamente. Eu né? posso... Por favor. Enfim, vim representando a ONG e a gente trabalha com isso diariamente, né? E é inclusive de se ressaltar na pandemia como o número de casos envolvendo a agressão de mulheres aumentou exponencialmente em Alagoas. Não estou afirmando isso com base em pesquisa científica, mas pela quantidade de telefonemas que a gente passou a receber, né, na ONG. Então, assim, o que a gente percebe na atuação é que são mulheres extremamente vulneráveis, que chegam lá sem saber o que fazer, não sabem nem qual seria a tipificação adequada, né, se realmente aconteceu um estupro, se ela teria direito ou não. E a maior preocupação delas é, doutora, se eu denunciar, o que é que vai acontecer com meus filhos? Eu dependo dele para me alimentar. Eu dependo dele para alimentar as crianças. E agora? Ou então, doutora, que essa é a parte que eu acho assim mais chocante, se eu voltar para casa hoje, eu vou morrer. O que eu faço? E aí a gente aciona a Patrulha Maria da Penha, que a Major Daniele, é de se ressaltar, faz um trabalho incrível aqui em Alagoas. E é o nosso apoio na ONG, né? E dá todo esse suporte para a mulher. A gente tem uma casa-abrigo aqui para direcionar, mas vejam, a vida dela aqui é totalmente modificada. E a maioria dos casos, o homem... Assim que, mesmo quando há uma medida protetiva e ele descumpre e ele vai para a prisão, ele volta, quando ele sai de lá, né, que tem um tempo pré-determinado e tudo mais, ela não consegue ficar aqui. É o que a Mariana conta, ela não consegue dormir. Até hoje, ela acorda gritando durante a noite e falando, não tenho amigos. A mãe fala, na audiência também tem um depoimento da mãe, ela diz que a minha filha não sai de casa. Ela não consegue, ela não confia de mim. Ela, para ir na cozinha, quer que eu esteja por perto, ou que a irmã dela esteja dentro da própria casa. Então, vejam o que uma situação dessa... Não usa mais maquiagem, não se preocupa com a própria aparência, desestrutura. A vida devastada. Devastada. Né? E a gente não pode ignorar que algo de fato aconteceu. E muito menos a palavra da vítima, de que ela não tinha noção, né, do que estava acontecendo. E aí, voltando para Alagoas, novamente, o que a gente percebe, mesmo na delegacia especializada da mulher, é que não há uma preocupação em trazer cursos e capacitação e etc. para os profissionais, para que elas tenham um acolhimento. E a demanda também é grande. Então, as mulheres chegam e é assim, o que foi que aconteceu? Nem olham no rosto dela, não querem... E aí é um tratamento diferenciado do que a gente tem na ONG, porque é uma atividade de escuta e de uma escuta ativa e participativa. A mulher procura primeiro a delegacia e depois vai para a ONG? Isso. Chega lá, ela sente que não foi bem assistida, que não falou o que gostaria e que não se sentiu nem à vontade, porque a maioria dos profissionais são homens, de explicar tudo. Então, nos procuram para saber o que fazer. E tem mais um fato agravante. A Delegacia da Mulher, ela não tem plantão noturno e nem tem plantão final de semana. Que isso, a maioria dos casos acontece nesses momentos, à noite e final de semana. Muito interessante que saiu por esses meses, né, durante a pandemia, um relatório sobre os crimes de violência contra a mulher.
E foi muito interessante como foi levantado esses dados, né? Usaram o Twitter, usaram as redes sociais para se mapear a quantidade de crimes, de violência contra a mulher em determinados lugares, né? Das principais cidades do país. E foi apontado que no Twitter, né, as hashtags não, o conteúdo, né, do Twitter, assim, mais uma vez ele está batendo na minha vizinha, mais uma vez ela está sendo submetida a essa situação, né? Eles montaram todo esse aparato, né, metodológico de conseguir levantar esses dados e apontar a quantidade de crimes de violência contra a mulher, desde feminicídios, agressão corporal, nessas coisas todas. E para você ter ideia, a maioria desses casos aconteceram à noite, né? Quinta à noite, sexta à noite, na madrugada e no final de semana, que é justamente no momento em que não há delegacia aberta. O marido chega, né, embriagado. O marido chega embriagado, justamente. Pois é, e aqui em Alagoas a gente tem apenas 2 delegacias 24 horas, aqui em Maceió e Arapiraca. A gente tem apenas uma casa-abrigo. Então, assim, a demanda é gigante. A Patrulha Maria da Penha, ela está para fazer com que as medidas protetivas, elas sejam cumpridas, elas não possam ser desobedecidas pelos agressores, mas assim, é uma patrulha para cobrir o estado todo, é uma casa-abrigo para cobrir o estado todo, 2 delegacias para cobrir o estado todo. Então, perceba, é muita demanda para pouca coisa. E tem uma solução até razoável. A polícia desenvolveu o papel específico dela e o acolhimento dessas ONGs, que podia até ser centralizado, né? No final de semana e tal. Diminuiria o trabalho policial e o acolhimento seria bastante diferente. E o que eu acho importante de pontuar aqui é levar em consideração a percepção das mulheres sobre o que acontece com mulheres. Porque, vejam, o lugar onde a ONG está sediada é perto da UFAL, né? Da cidade universitária. E é o bairro Maceió em que mais acontecem agressões. Existem pensamentos em tramitação e articulação para políticas públicas e trazer um espaço que seja só para acolhimento de mulher, mas onde pensam na Ponta Verde. Faz algum sentido? Então, são essas questões tão sensíveis que não adianta só ter o órgão, não adianta o órgão existir. A questão é sensível, mas não há sensibilidade. Que precisam ser notadas. Mas vale destacar, Flávio, que em que pese o acolhimento das mulheres seja deficitário, realmente faltem investimentos nesse sentido. Nos casos de estupro de vulneráveis aqui em Alagoas, os índices de condenação são muito altos, certo? Os índices de absorção são ínfimos. A Câmara Criminal daqui, no Tribunal de Justiça, realmente tem um posicionamento muito fechado. Então, é necessário a gente criar realmente uma inter-relação entre isso, na medida em que seja oportunizado às mulheres um acolhimento digno para os casos de violência sexual, violência psicológica, violência física, mas também oportunizar aos acusados, porque a maioria desses acusados e condenados são pretos e pobres, contrastando com o caso da Mariana. Isso, o caso da Mariana. Então, é necessário que tenhamos esse rigor dos tribunais, mas também oportunizando aos acusados o direito de defesa, como aqui nós já falamos. Sim. Pessoal, eu estou sendo alertado aqui pelo produtor Josiel que nosso tempo está acabando. E nós temos 2 minutos para as nossas considerações finais. Eu começo com o senhor e finalizam com as mulheres. Exatamente, vamos lá. O caso foi muito complexo, certo? E ainda vai gerar muitos resultados, tanto para a condenação quanto para a absolvição, mas é necessário ressaltar que o juiz, na sentença, entendeu que as provas da defesa foram aptas a absolver o acusado, certo? Para a Mariana Ferrer vai caber o quê? A apelação, certo? Ela vai poder recorrer da sentença e buscar no tribunal o provimento do seu direito. Mas é necessário destacar que, na dúvida, prevalece o benefício do réu, certo? O réu, diante da dúvida do caso concreto para o juiz, ele não pode condenar, ele tem que absolver. É necessário, então, que façamos uma análise detida, certo? Sempre do processo penal em conjunto com a cultura do estupro e com a vitimização secundária, porque são elementos que realmente existem aqui no Brasil e que podem macular um processo criminal, como a gente observou hoje. Senhora. Vamos fechar com a Mariana. O que eu gostaria de finalizar aqui é fazer um apelo para as mulheres, na verdade. Não se sintam sós
denunciem, procurem ajuda e a ONG está aqui para o acolhimento de vocês, né? Eu sei que não é só a Mariana e que uma repercussão dessa causa um devastamento psicológico gigantesco em quem está passando por uma situação parecida, mas que vocês procurem a ajuda de outras mulheres. Sempre vai ter alguém, que conhece uma advogada que atua numa ONG. A CDDM em Alagoas está sempre de portas abertas, temos as redes sociais, é só digitar lá. E a minha mensagem hoje aqui é essa: vocês não estão sós. Doutora Mariana. A minha mensagem também é direcionada, para encerrar, também é direcionada para as mulheres estudantes de direito, as mulheres que estão aí nesse processo longo e árduo, né, de concurseiras e tudo mais. Nós precisamos ocupar os espaços de poder. Ponto. Não tem para onde. E não apenas a mera representatividade, porque representatividade por si só não serve de nada. Nós precisamos de mulheres dentro desses espaços, dentro do Ministério Público, dentro da Defensoria, como magistradas, como advogadas conscientes, com perspectiva crítica de gênero, né, para que situações como essa que aconteceram com a Mariana e com tantas e tantas outras mulheres dentro das delegacias, dentro das audiências, não venha se repetir, né? Então, a minha mensagem e toda essa concepção, né, de que nós devemos realmente olhar para as questões sociais de uma maneira total, né, de uma totalidade, e não perceber um ponto específico e nem tentar explicar um problema tão complexo com resoluções fáceis e simples, porque não existe. O que vem de resolução fácil e simples é para a gente olhar com suspeita. Então, mulheres, estudem, por mais que seja difícil, né, a divisão sexual do trabalho, em que nós temos jornadas triplas, né, em que chegamos no final da noite totalmente devastadas, mas é necessário que a gente ocupe esses espaços e que a gente possa ter voz cada dia mais. Então, isso é muito importante. Muito obrigado, doutor Maico Maurício. Obrigado, Flávio. Muito obrigado, doutora Natália. Obrigada. Obrigado, doutora Mariana. Obrigada. Eu que agradeço. Finalizamos esse programa visualizando um futuro melhor para mulheres e proporcionado por vocês, mulheres e profissionais gabaritados como o senhor. Vocês representam um futuro melhor para as mulheres. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será representado em horários alternativos aqui mesmo na TV Mar 525 da Claro Net e em nossa página no YouTube. Até a próxima.